O Papo VIP vai fazer um especial com as mulheres do Vale do Aço, contando algumas histórias. Professora, advogada, vereadora, mãe e mulher. Cassinha Carvalho, vereadora de Patinga, tudo bem? Ótimo, tudo ótimo. Cassinha, a sua história é uma história muito legal. A gente usou o termo doida aqui nos bastidores, mas a gente vai usar uma história muito legal e uma história de superação. Ah, sim. Dá pra falar superação? Como é que a história da Cassinha Carvalho, que nasceu em Caratinga, começa? Tá, eu sou do Caratinga, né? Nasci lá e meu pai era jogador de futebol e era comerciante e minha mãe era a mulher que mais entendia de futebol que eu já vi até hoje, de política também. Que legal. Minha mãe era uma mulher muito alegre, muito desprendida, uma líder comunitária. E eu trouxe um pouco dos dois, né? Do meu pai e da minha mãe. E aos 13 anos de idade meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu com a minha irmã. E a partir daí eu já assumi a minha mãe, né? Que a minha mãe ficou muito abalada e tal. Aí a partir dos 13 anos de idade eu comecei a trabalhar. Eu já fazia serviços eventuais, eu era professora particular, adorava, foi aí que eu descobri essa minha verve. A paixão, né? Pela educação, Isso, a alfabetização. Paixão, eu tenho paixão por educação. Logo aos 13 anos eu comecei a dar aula particular para os meninos da vizinhança, morava lá no Santa Zita, né, lá no Caratinga, e dava aula particular e finais de semana eu tinha uma prima que era bem pequenininha e um priminho também, eu cuidava deles, dormia com eles finais de semana, que a minha tia também era uma pessoa muito dinâmica e que tinha vários empregos, inclusive um político, e além disso, né, eu era office boy também, eu fazia mandados para uma tia que era uma artista, que tinha um ateliê de costura, eu fazia tudo para ela no banco, e aos 16 anos eu entrei dentro de uma sala de aula, propriamente dita, na zona rural, lá no Caratinga, e aí eu apaixonei. Eu só pensava em levar revista naquela época, né? Não tinha essa facilidade de comunicação e de informação. Aí onde eu ia num dentista, eu via uma revista, eu falava assim, aqui o pessoal que já leu essa revista, você pode me dar essa revista? Na época Cruzeiro, Manchete, as revistas melhores, eu Veja, aí eu já ficava só pensando nos meus alunos. Lá na zona rural, lá do Caratinga. Esses alunos eram crianças, adolescentes ou era o pessoal mais eram crianças, mas como era zona rural, aceitável. Eu tinha um aluno de 7, um de 14, um de 8, era bem, nessa época, era uma escassez muito grande de professor. E aí, depois disso, eu trabalhei no cartório de registro de pessoas civis, né? Nascimento, óbito. Depois também trabalhei no comércio, lá no Caratinga. Trabalhei na agência de veículos, lá quando a Fiat chegou. Várias carteiras de trabalho, vários empregos. Isso, nunca parei, né? Acho que o que me ajudou muito foi assim, eu nunca perdi o pique, né? Eu comecei e fui embora, sabe? Então, assim, eu saía de um trabalho hoje, mas é porque eu já tinha um amanhã, às 7 horas da manhã. Então, e foi assim. Aí eu fiz o magistério, eu sou da época do magistério, né? Quando eu me especializei em alfabetização. E aí, aconteceu a grande virada. Eu tinha 19 anos, eu fiz uma seleção, me inscrevi, não chamava nem concurso na época, foi uma seleção para o extinto Banco Crédito Real. E aí, eu fui aprovada e a minha vaga saiu aqui em Patinga. Então, a professora Cassinha, de 19 anos, agora vai trabalhar num banco em Patinga. Exato. Com 20 anos, eu estava aqui em Patinga, esperando a minha vaga, que o banco falava assim, no mês que vem você vai ser chamada. Nesse ínterim, eu trabalhei um mês aqui, 2 meses, aliás, no escritório de advocacia. Eu fui secretária, porque eu não podia ficar sem trabalhar nem um dia. Porque eu era arrimo de família, eu tinha sonhos, né, eu acho que o que me moveu vir para cá também foram os sonhos. Eu tinha vontade de trazer minha mãe para Ipatinga. Sonhos é isso, coisas daqui, trazer sua mãe. Isso, os meus sonhos sempre foram muito próximos da realidade. Eu nunca fui uma pessoa assim que
deslumbrada? Não, de jeito nenhum. Eu sempre tive um senso de realidade muito grande. Eu pensava assim, eu vou acordar todos os dias às 6 horas da manhã e vou deitar às 11, nesse tempo que eu estiver acordada, eu vou trabalhar ou eu estarei trabalhando ou estudando. E assim foi. Cheguei aqui, Patinga, cheguei em março, a minha vaga saiu em maio, em julho eu já fiz vestibular na Unileste, extinta PUC. Sim. Não fiquei sem trabalhar aqui nada. E detalhe, vestibular pra? Administração de empresa. Ah. Olha só, aí porque eu estava no banco e eu adorava o banco, sabe? Aliás, eu gostei de todos os serviços que eu fiz. Eu adorei o comércio, eu adorava aula particular, eu adorei o cartório, tudo eu gosto, sabe? Eu fui passando. Você foi se adaptando também a cada uma das situações. Isso. E sempre assim, todos voltados para a comunicação. Eu percebia isso. Por exemplo, eu não gostaria nunca de ficar presa dentro de uma sala com uma hora de entrar e outra hora de sair. Isso eu sabia que não dava para mim. Eu tinha que estar conversando, comunicando. Então eu entrei no banco, adorei o banco, atendi ali no Banco Crédito Real, ali no centro, na Praça Três Poderes, em frente à Câmara, e fiquei ali. Aí, já estudando, né, administração de empresa, aí eu conheci meu marido, né, que foi a mega virada da minha vida, né, que foi um príncipe, né, na verdade, meu marido, nós namoramos, noivamos e casamos em 5 meses. Gente, sim, com 30... rápido. Mas tudo pra mim tem que ser rápido, né? Senão não dou conta. Então nós namoramos 30 dias. Com 30 dias ele me pediu em casamento. Aceitei. E aí, com mais 3 meses, 4 meses e pouco, nós nos casamos. Estamos casados até hoje. E aí o meu marido, ele percebeu, assim, essa energia. Meu marido é um homem muito inteligente, é um homem muito focado, assim, um homem muito equilibrado. A palavra para o meu marido é ponderação e equilíbrio. E ele me conheceu, nós nos apaixonamos e aí ele percebeu que não podia, assim, me prender muito, assim, me impedir de fazer as coisas, porque eu sou muito hiperativa, né? Eu tenho uma mente, assim, eu preciso aprender. E o bom é que ele te trouxe equilíbrio também, né? Eu precisava disso. Exatamente. Foi ótimo. Eu acredito, eu não acredito muito nessa história de que os opostos se atraem. Não. Eu acredito mais na completude. Eu acredito no encaixe, na sinergia. Na sinergia, no encaixe, na parceria, sabe? É por aí que eu acho. Casamento sem parceria? Não existe. Não existe. Aí vira guerra, né? Vira uma disputa, né? Que isso aí não é legal. Mas enfim, aí eu me casei e aí continuei trabalhando no banco, mas eu sou assim, eu nunca deixo, eu acho que isso foi muito bom para minha vida profissional. Eu nunca interrompo um projeto sem ter outro. Ele começa, tem um meio e um final. Isso. Por exemplo, pode parecer que as coisas que eu fiz não tinham nada a ver com nada. Assim, direito, educação física, né, magistério, alfabetização. Mas o que eu acho que não me... O que não me atrapalhou, embora tenha feito trabalhos, né, profissões que aparentemente podem ser divergentes, podem não ter afinidade, eu acho que uma completou a outra, na verdade. Porque eu falei assim pro meu marido um dia, Zeca, a administração não é minha praia, não quero, não vou ficar no banco. Por quê? Eu vou voltar pro magistério. É de lá que é o meu lugar. Eu vou voltar para a educação. Isso eu tinha 20 e poucos anos, logo depois de casada. Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu vou fazer educação física, porque tinha começado na Unileste, a educação física. Eu fui das primeiras... Aí você foi professor de alfabetização, passou pelo banco, agora você vai para escola de educação física. Exatamente. Adorei educação física. Tive mestres maravilhosos. Mas por que educação física? Uai, porque o meu pai era jogador de futebol, o meu pai era comentarista de futebol, a minha mãe sabia tudo de futebol, primeira divisão, segunda divisão. E você conhecia isso tudo também? Eu nasci no meio. Ouvi. A minha mãe foi princesa do rodoviário, o time que meu pai jogava. Então eu nasci na beirada de um campo de futebol,
sabe? Ou eu estava na beirada do campo de futebol, eu estava na beirada do rio pescando. Porque meu pai era pescador, era o que meu pai gostava de fazer. Né, ele até morreu afogado, inclusive. Ele e minha irmã, numa pescaria. Mas isso aí é uma outra história. Mas eu gostei, continuei gostando de pescaria e gostando de rio, graças a Deus. Eu consegui superar, eu tenho muita fé, tenho muita fé. Eu não sou muito do templo, mas eu tenho muita fé. Eu vivo do acreditar, do divino. do Tô divino. conectada, eu sei que tem uma luz, que tem um anjo, sabe, que tem uma força criadora e que eu respeito e que eu agradeço a ela todos os dias. E que tem vários nomes, várias caras, vários modelos. Você pode dar um nome, você pode falar desde Alá até Jeová. Todos para mim, né? Eu respeito todos, para mim são todos um só. E aí, por isso, tendo essa influência toda aí, é que eu fui para a educação física. E na educação física, eu me encontrei porque eu fui trabalhar no Colégio São Francisco, que foi sabe, aquela lapidação toda do que eu vinha construindo desde sempre. Eu falo que o Colégio São Francisco, a Fundação São Francisco Xavier, ela me modelou. Eu participei de CIPA, eu fui presidente de CIPA, eu trabalhei com Conceição Vasconcelos, com a professora Milar, grandes mestres, as irmãs Zeferino, enfim, Olinda, enfim, professoras maravilhosas. O Vale do Aço tem uma história com a educação muito forte. E muito forte. O Caratinga também tem, né? A cidade, lá, minha cidade também tem. Então eu trouxe essa veia forte da educação e tive essa sorte de entrar no Colégio São Francisco, onde eu fiquei feliz da minha vida, amando os meus alunos, adorava. Eu era aquela professora de educação física que um aluno meu fez uma cirurgia e não podia andar, pois ele jogou todos os futebol porque ele ficava na minha cintura. Eu pegava uma posição e eu jogava com ele, o Vitor. O Vitor está ouvindo isso aí, ele sabe. O Vitinho, hoje ele é empresário, tem um restaurante no shopping. E aluno meu quebrava a perna, qualquer coisa, não podia correr, pois corria do mesmo jeito, não deixava dentro da sala de jeito nenhum. Eu levava, eu sou aquela professora de carregar no colo, né, que eu adoro criança. Continuo gostando de criança, amo, me interesso por elas. Hoje mesmo de manhã eu visitei uma escola municipal lá no Planalto, a Escola Municipal Paulo Freire. Eu falo assim, é difícil, tem que me tirar de dentro da sala, até hoje, quando eu entro, né, enfim. Então, aí um dia eu estava no Colégio São Francisco, falei assim, vou mudar de profissão. O ciclo estava fechando. O ciclo estava fechando. Eu sempre faço, eu sou uma mulher cíclica. Eu até hoje não fechei meu ciclo do meu casamento, graças a Deus. deixa mais pra frente. Nenhum, esse aí é maravilhoso, eu não vou fechar nunca, e se Deus quiser. Mas esse profissional e de estudo, eu começo, fecho, termino, passo para o outro. Já me analisei, até na minha terapia, me analisei uma mulher assim. Você falou sobre terapia, tem uma colega nossa aqui que faz terapia, eu já conversei com ela algumas vezes. Você aconselha terapia para as pessoas? Todo mundo, todos nós precisamos fazer, homens, mulheres, adolescentes, enfim. Porque eu acho que o autoconhecimento é muito difícil. Porque o poeta fala assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Né, o Caetano, né? Eu acho que é o Caetano Veloso ou o Djavan, eu acho que falaram isso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nós somos dualidade, né? Nós somos o lado, igual eu tô aqui, preto e branco. Eu gosto muito de preto e branco. O famoso yin yang. Exato. Eu sou ótima e sou péssima. Eu sou maravilhosa e sou miserável, né? Tem dia que a gente acorda bem, feliz, pra cima, mas tem outros dias que... Não, mas isso aí é humor, né? O meu humor não. Mas até o meu humor é muito as situações estável. da vida às vezes deixam a gente um pouco assim. Eu tô falando mais eu tô falando mais profundamente. Eu tô falando de estrutura psíquica, eu tô falando de psique mesmo, de caráter, né, personalidade. Tô falando dessas coisas, né, de todas os porões, né, do id, do ego, do superego, enfim. Eu acho que esse autoconhecimento é muito difícil, exatamente porque é difícil eu ficar de frente para um grande defeito que eu tenha, desculpa. Então, eu acho que a minha maior missão, uma das maiores missões é olhar para mim mesma e falar assim, isso não é legal, sabe? Eu não quero ser assim, entendeu? E empreender uma
trajetória, um caminho árduo para ser uma pessoa melhor, né? Porque todos nós temos um lado que é legal e um que não é. Sim. Olha, quando você vê uma pessoa fazendo assim, essas aberrações que você ouve falar, mentindo, enganando, trapaceando, você pode saber que é uma pessoa que descuidou dela mesma, sabe? Eu percebo assim, uma pessoa que não teve essa viagem dentro de si mesma, de se conhecer e conter, né? E frear esses instintos, porque todos nós somos assim. É aquela história da árvore do Pequeno Príncipe, do baobá, né? São as raízes que a gente tem que ir podando, senão ela racha o planeta da gente, né? Então a terapia, respondendo a sua pergunta, é uma forma de autoconhecimento que eu conheço. Tem pessoas que buscam na religião, respeito muito, tem pessoas que buscam em vários dogmas, acho válido. Cada um se encontra aonde ela tem afinidade. Eu tenho essa da terapia, acho muito bacana. Falando desse encontrar, vamos voltar à sua história. Você está na Fundação São Francisco Xavier. Sim. Você encerra o ciclo, vou fazer direito. Falei com ele. Eu tinha um menino, olha bem, eu era super feliz, hein? Super feliz no meu trabalho, me dava bem demais com as minhas coordenadoras, meus alunos então nem se fala, e a fundação, toda a direção do Colégio São Francisco da fundação. Aí eu falei, eu tinha um menino pequenininho, Joãozinho, hoje ele tem 25 anos, ele tinha um aninho. Isso. Aí você tomou a decisão de ir pro direito. Eu sou assim, eu tomo decisão, mas eu tenho aquele cuidado com meu marido, né? Eu não chego impondo, não. A outra metade, lógico, né? O equilíbrio. Lógico, eu tenho um marido, eu tenho que preservar o casamento. Aí eu falo, eu preciso inclusive da parceria, né? Sim. Claro, que ninguém faz nada sozinho nesse mundo. É uma das coisas que eu mais acredito, é isso, nas parcerias, é do jeito que eu vejo a política hoje. Então, eu fui conversar, eu lembro com o senhor hoje, eu chamei ele pra gente ir tomar uma cerveja, que eu nem gosto, né, mas ele gosta, e eu de vez em quando eu vou com ele, sem problema nenhum. Aí eu falei pra ele que queria, porque eu gostava da palavra, porque eu queria entender a palavra, que eu queria, eu era muito curiosa com o dicionário jurídico, o palavreado jurídico, enfim. Aí ele achou que eu ia ser muito... Mas e o colégio? Eu não vou largar o colégio, não. Eu vou estudar, mas eu vou continuar trabalhando. E foi assim. Aí ele viu que, né, que eu era... Que era isso firme, mesmo? Eu não falo e vou soltando. A decisão soltando. já tinha sido tomada. Isso. Aí ele apoiou. Eu falei, preciso do seu apoio, preciso da sua parceria. Eu conto com isso, porque meus filhos, você sabe, eu falei pra ele. Aí eu falava assim, meus filhos, como, né? Se eu estiver na faculdade à noite e souber que tem um filho meu que não tomou banho para dormir, para mim não serve. Porque eu sempre fui uma mãe muito, muito cuidadosa, né? Eu gosto de ser presente. Mãe. Demais, gosto muito de ser mãe. É um dos papéis que eu mais gosto também é ser mãe. Aí eu fiz, aqui não tinha ainda, eu fiz em Valadares, ainda tinha que viajar. Sai daqui de Patinga e Valadares todo dia? Viajei 5 anos para Valadares, todos os dias, não fui só 3 vezes por semana, 2 vezes. Fui todos os dias, que eu já peguei essa fase da Fadvale, estudei na Fadvale, a valorosa Fadvale, aquela faculdade tradicional de Valadares, onde eu tenho muito orgulho de ter estudado. E era assim minha vida. De manhã eu ficava com os meninos, era assim. De manhã eu ficava com os meninos. A mãe? A mãe. Dava desse jeito. Saía, passeava de bicicletinha, de tal, e dava banho, e punha para assistir TV Colosso, na época da TV Colosso. Priscila da TV Colosso. Priscila, enquanto o Marcos estava já de banhozinho tomado de cuequinha, vendo a Priscila. Eu estava dando banho no João e dando almoço ao João, que era o bebezinho, e aí, a partir daí, eu entregava. Eu deitava, o João era bebezinho, era menorzinho. Aí eu dava meu cabelo pro João, o João ficava rolando meu cabelo, com 10 minutos ele dormia. Eu deixava o João dormindo, pegava o Marquinhos e saía voando pro Colégio São Francisco, que eu morava na Rua Egito, ali aqui na beira da rua, da Avenida Itália, pertinho do colégio lá, eu gastava 2 minutos para estar lá dentro do colégio. Aí eu saía voando com o Marquinhos. Lá eu dava aula, né? Aí entrava a professora? Aí já entrava a professora. A professora ficava até eu entregar meu aluno. Na hora que eu entregava meu aluno, eu saía ventando, correndo e ia para a rua Estados Unidos, onde passava meu ônibus. Ali passava meu ônibus 5h40. E eu tinha que estar ali, senão eu não podia ir para a faculdade. Eu entrava acelerada, aí eu virava estudante de direito. Aí eu ia
Como eu não consigo ler enquanto eu estou andando, eu fiz parceria com Margarete, com minhas amigas maravilhosas, Márcia, Mauro, Milton, Beto, enfim, vários. A gente ia falando a matéria. Discutindo. E ouvindo. eu vindo, e eu sou assim, eu aprendo, eu sou muito auditiva. Aí eu interpretava, eu dava a minha opinião. A gente era uma turma maravilhosa, a minha turma. Eu chegava em casa 1h da manhã, porque a gente ia direto, mas voltava fazendo algumas entregas. Então eu era a última a ser deixada, né? E aí eu chegava em casa entre 00:30 e 1h. Eu deitava, não, eu morria, né? Porque eu deitava Desligar, apagava. Aí quando era 6h da manhã eu estava acordada. O ciclo começava. Isso, sábado e domingo eu estudava, fazia todos os meus trabalhos. Fiz todos os meus trabalhos, nunca pedi ninguém para fazer. Fazia parceria, lógico, né? Com os colegas, que eu tive felicidade de ter também, lá na Ford Vale. E me formei. Aí, quando eu me formei em Direito, antes de formar, eu falei com a Conceição, minha chefe no colégio: ô Conceição, eu vou sair do colégio. Eu tô tão triste, mas tão triste, porque eu amo isso aqui. Aí ela também ficou, minhas amigas todas, que eu deixei lá, que eu carrego comigo até hoje, minhas grandes amigas, Sônia Cortes, Lúcia Castro Alves, fizeram uma festa de despedida para mim, que eu nunca esqueci. E pronto. E falei assim, agora eu vou virar advogada. Aí fui pro fórum, pedi estágio, trabalhei no fórum. E aí só encontrei gente boa também. Eu tenho isso, Felipe. Não sei, eu só na minha vida atrai gente boa, só né? gente bacana, gente que acredita em mim, que são pessoas que parecem comigo, batalhadoras. Conheci as pessoas do fórum, doutora Aparecida Grossi, Marisa, que foi a minha escrivã da segunda vara, enfim. Socorro, enfim, só gente bacana. Gina Quaresma. Ali eu me encontrei, dali da secretaria eu já passei para o gabinete da doutora Aparecida, já trabalhei com a doutora Aparecida dentro do gabinete e fiquei 2 anos. Aí um dia, tomando café, eu virei e falei assim, vou sair daqui. Aí, mais uma vez o ciclo se mudei fecha. de novo, exatamente, fechou, não quero... Adorava o fórum, adorava a doutora Aparecida, é minha amiga até hoje, adoro a família dela, devo muito a ela, que ela acreditou também muito em mim, um serviço de muita responsabilidade e muito sigiloso, ela acreditou em mim, no meu caráter. E aí eu falei, vou sair tomando café. Falei com Vanessinha, falei, Vanessinha, eu vou sair. Não sai não, mas eu vou sair, mas eu vou virar advogada. E é o que eu queria ser mesmo, me transformar numa advogada. Aí fui ao Jaime Rezende, pedi para ele me dar um caso. Ele me deu um caso muito grave, muito complexo, de um marido que deu um tiro no rosto da esposa, lá no bairro Ideal, e me falou assim, olha, esse caso é muito complexo, e se você conseguir pegar esse processo, aí já me desafiou. Adoro desafio. Por quê? Porque criminalista, você queria entrar nisso? Claro, eu gosto muito do crime. Me encontrei no crime. Me encontrei no crime é ótimo. É ótimo. Aqui, me encontrei. Porque o crime. Desmembrar do crime. Por que eu me encontrei no crime? Porque eu acredito que, eu não gosto de falar em números, que eu não tenho muita habilidade com números não, mas eu acho que 80%, até mais, dos crimes que nós convivemos hoje, todo tipo de crime, desde o menor potencial ofensivo até os crimes dolosos, os crimes contra a vida, enfim, eu acho que eles originaram lá atrás, na falta de formação, na falta de uma educação. Hoje eu conversei isso com a diretora maravilhosa, Jaqueline, que eu tive o prazer de conhecer hoje, lá da escola Paulo Freire. Eu bati o olho no menino dentro da sala de aula, eu percebi, falei assim, gente, esse menino tem dificuldade cognitiva. Aí ela falou, pois é, o pai tá precisando do psiquiatra. Eu falei, tá vendo? Se a gente não cuida, gente, há uma frase bacana que fala assim, há que se cuidar do broto, para que na vida ele dê flor. Porque se a gente não cuida do broto, o broto morre, ele seca, não é verdade? Então, o crime hoje é o resultado, Felipe. Hoje, a grande parte dos nossos adolescentes, dos nossos jovens que estão no crime hoje, são problemas arraigados, oriundos lá
da fase da infância, que alguma coisa aconteceu lá, faltou lá, inclusive uma grande parte na educação. Pegando o gancho disso aí, então essa questão da maioridade penal que já se discute no Brasil há muito tempo, qual que é a sua linha de raciocínio? Contra ou a favor? Da redução? Aham. Radicalmente contra. Você acha que não valeria a pena só mudar o número? De forma alguma. O número é uma consequência, gente. Número nunca foi solução. O número existe para me falar assim, gente, 80% dos jovens delinquentes, hoje que estão no crime, eles têm baixa escolaridade, eles têm famílias desestruturadas, eles têm problemas cognitivos. O menino sabe atirar, mas não sabe escrever o próprio nome. Exatamente. A maioria deles? É por aí, Felipe. É por aí. É por aí. É por isso que eu gosto do crime. Porque o crime tem a ver com a educação. O crime tem a ver com a assistência social, que é uma das partes que mais me chama a atenção na política. Tá vendo, Felipe? Como que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo tem a ver com tudo. E na verdade, quando você vê uma orquestra tocando, você não pode definir no ouvido exatamente só um instrumento. Na verdade, se a música for bonita... O bonito é todos tocando juntos, É a né? convergência, é aquela convergência, é aquela sucessão de decisões bem tomadas, né? De socorros que foram dados àquela criança, né? Eu mesma, eu vejo, assim, eu acho que o que me ajudou muito com a minha hiperatividade, que eu sou hiperativa, eu sou impulsiva, eu sou agitada, eu sou ansiosa, não sou nervosa, mas eu sou agitada. Eu acho que, olhando para trás, na minha terapia também, eu descobri que o que me ajudou a ir sempre à frente foram algumas coisas básicas. Primeiro, gostar de ler. Sim. Eu fugia, assim, sabe aquele o adolescente não precisa fugir, ficar ele com ele mesmo, sozinho, assim, né? Eu tô no meu canto. Eu fugia lendo. Era você e um livro. Era eu e o livro, mas eu nem tinha livro em casa não, né? Eu tinha que sair, os professores viam o meu interesse e me emprestavam livros. Lá no Caratinga, eu com 10 anos, 11 anos, 12 anos, os meus professores de português, meu saudoso Padre Otton, sabe? Ele trazia, ele era um professor que ele me emprestava os livros, sabe? Então, eu acho que me ajudou muito a leitura, gostar de ler, gostar de música. Sabe que eu fiz uma pesquisa que a profissão que tem menos delinquentes, menos pessoas, eu não gosto dessa palavra delinquente, eu estou usando ela aqui porque eu acho que fica mais fácil de ser entendida. Pessoas que estão no sistema penitenciário cumprindo pena, tiveram alguém aí da psicologia que fez um estudo para entender as profissões de onde eles vieram. Gente, olha que maravilha! A profissão que tem menos pessoas hoje recolhidas ao cárcere são músicos. Você sabia? Olha, gente, uma vez eu vi o Branco Melo, aquele do Titãs, o... Branco Melo, Tony Bellotto. Branco Melo. O Branco Melo falando isso. Gente, o rock é o grande amigo do adolescente. Mas é mesmo. Sim, a geração da década de 80 cresceu ouvindo Capital Inicial, sim, Legião Urbana. Brasileiros, né? Fora assim, daqui eu ouvia Led Zeppelin, The Purple, The Who, Black Sabbath, né? Por isso que eu gosto de rock. E é por isso que eu não gosto de sertanejo universitário. Isso vai levantar polêmica. Quem gosta de rock não gosta de sertanejo universitário, né? Eu gosto do sertanejo de raiz. Pena Branca, Chavantinho, Almi Sattler, Sérgio Reis, Teixeira, Renato Teixeira. Sérgio Reis é maravilhoso. Trio Parada Dura. Pena Branca, Chavantinho, adoro. Esse é o de raiz. Mas o universitário eu não gosto porque eu sou roqueira, né? E o roqueiro não gosta de... Quem gosta de uma guitarra, uma boa guitarra. Vamos seguir nossa conversa. A gente viu que a política tá na sua vida aí de alguma maneira em algum lugar. Mas quando você toma essa decisão do ciclo aí a advogada continua ou não? Você parou? Nem vou mais ao escritório porque eu não tenho tempo. Eu trabalho politicamente 7 dias por semana. Tá, então legal. Fechou-se o ciclo da advogada. Como é que surgiu aí, como é que entrou aí a vida pública, a Cassinha vereadora? Sim.
não foi um salto direto. Antes disso, aconteceu que a Mércia, a Bambambam do Pitágoras, que eu amo, minha amiga, a Mércia que trabalhou comigo lá no Bancrédito Real, me convidou para dar aula no Pitágoras. E aí eu comecei a minha carreira dando aula nas faculdades. Lá no Pitágoras, eu comecei a perceber as lideranças e fui ficando muito preocupada com o que estava acontecendo. Com a falta de ou liderança. Com quem estava encabeçando isso, quem eram as lideranças? Isso, eu tô dizendo assim, dentro do município, dentro do estado e na União, entendeu? Federal. Então, eu sempre gostei muito, eu escuto rádio, escuto Jornal do Brasil e tal, e tô sempre lendo muito, eu gosto muito de ler filosofia, né? A filosofia eu baseio muito na filosofia para entender a política, né? Para entender as correntes políticas e econômicas e tal. Então, ali dentro, eu comecei a perguntar assim, você é uma pessoa satisfeita? Você acha que está bom? Que você está sendo bem representado? Isso lá em 1998, 1999, eu já estava preocupada com isso. Então, eu comecei a perceber e comecei a fazer um link com os meus alunos, desde então, desde a Arca de Noé, que eram pequenininhos, com as lideranças. Eu perguntava, aquele menino é uma liderança, aquela menininha é uma liderança. E fui. Aí, eu comecei a estudar política. Aí essas correntes políticas, porque eu dava aula de filosofia do direito, história do direito, TGE, Teoria Geral do Estado, né? Então, Teoria Geral do Processo. Então, eu tinha que estudar a base. Aí eu comecei a conversar politicamente com os meus alunos. Politicamente sem ser partidária, que até então... É porque tem gente que acha que política é só partido. Não, tem muito mais... O contrário? Eu penso que é o contrário. Eu acho que a política é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou, querendo ou não, eu estou passando uma mensagem política, cidadã, para essa juventude que está ouvindo, né? Você faz um trabalho político muito grande, né? A imagem que você passa, né? As pessoas que você ouve, enfim. Então, ser partidário, eu acho que é outra história, né? É você entrar na política, você precisa de um partido por causa da estrutura que nós temos no país. O sistema hoje é assim. Isso, a federação, né, é constituída dessa forma. Então, eu falava assim, eu percebia assim, a minha mãe era uma líder comunitária. A minha mãe, lá no Santa Zita, lá no Caratinga, ela foi a primeira líder comunitária da primeira associação de bairros que tem na história do Caratinga. Isso já era que é a política. Associação Prozita, Associação pró-moradores do bairro Santa Zita. E eu trabalhava, ajudava a minha mãe. Então, a minha mãe era política. Eu não estava vinculada a nenhum partido político. Mas eu estava errada. Por quê? Nós só podemos criticar, Felipe, se a gente estiver dentro e ver as dificuldades de quem está vivendo ali dentro. Certo? Aí eu juntei um grupo, fui começando a conversar com pessoas, um grupo muito eclético, que eu gosto dessa coisa. Essa mistura? Adoro. Então, um amigo meu, o Rodrigo, que é médico, o Marcelo Navarro, que é um aposentado, sabe? O Wagner Montenegro, que é um engenheiro, e Carmelita Drummond, que é uma mulher que administradora de sucesso. Eu fui conversando com essas pessoas. Marco Sena, sabe? Eu fui conversando politicamente. Aí essas pessoas começaram a se agrupar lá em casa, aqui na minha casa. E aí eu estudava os partidos, estudava um partido e não me sentia muito muito com uma afinidade e procurando. Aí eu vi vários partidos e vi o Partido Novo, fui lá conhecer, voltei, trouxe o Novo aqui para Tinga, eu e mais essas pessoas que eu falei, mas o Novo não montou nada não teve um diretório, então eu já estava correndo, sabe, Felipe? Que eu sou assim, eu já começo a correr, né? Entende? A energia da educação física. Agora eu entendi. Você entendeu? Aí eu já começo a correr, eu vou saltar.
Não é assim? O atleta do salto, o que ele faz quando ele vai saltar? Ele vai Tem uma lá corrida, pega uma atrás, distância. primeiro ele pega a distância, a minha distância chama meu marido, né? Com quem eu converso, que é o meu centro. Ele me senta. Aí eu fiquei 3 anos conversando com meu marido à noite, que a gente tem esse hábito. Como eu sempre trabalhei muito, nós tomamos café de manhã, sempre. Nós tomamos café, eu faço café para ele faz para mim, e nós à noite, nós conversamos antes de dormir. Eu não abro mão dessa rotina que eu e ele conseguimos construir nesses 33 anos. Aí eu comecei, Zeca, eu vou entrar na política. Ele sabia que eu ia. Por quê? Ele já estava vivendo comigo e viu que tudo que eu falava que eu ia fazer, eu fazia. Mas não é de... Eu falava porque aí eu começava a correr. E essa corrida era preparação, igual para saltar e tal. Aí eu falei, Zeca, eu vou entrar na política. Zeca, eu preciso. Sabe por quê, Zeca? Eu quero atrair. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Existe muita gente boa que está, como eu, afastada da política. E acabou esse tempo. Por medo, por causa de corrupção, por causa desses escândalos, por causa de tudo que aparece. De colocar o nome, e sujar o nome, todos esses medos procedem. Eu não falo que ninguém que tem esse medo seja uma pessoa que está criando. Uma pessoa que me fala isso, ela está enxergando a realidade, concorda? Mas eu sou um pouco destemida também, sabe, Felipe? Eu sou muito firme na minha história de vida, na história profissional, na história de vida da minha família, sabe? No que eu consegui nas dificuldades, né? Eu te falei do falecimento do meu pai, da minha irmã e tal. Então, eu sou uma guerreira mesmo. Aí ele viu que eu ia. O que é que ele fez? Demorou 3 anos para ele aceitar. Aí ele falou, não, Cassinha, não tem jeito não, você já é política mesmo, sua mãe era, você faz política, não tem jeito. Eu falei, Zeca, eu quero atrair pessoas que estão afastadas e que acabou esse tempo, Felipe. A gente chegou num momento no país onde essas pessoas precisam tomar uma decisão. A omissão nossa, eu me incluo. Omissão povo. A nós, povo, cidadãos, cidadãs. Eleitores. E os não eleitores também, os jovens, acabou esse tempo de ficar afastado. E hoje aconteceu um agravante, que é o WhatsApp. Então, pessoas sentam confortavelmente em seus sofás, em suas casas, e vão passando mensagem, denegrindo imagens das pessoas, sem saber o que está acontecendo, entendeu? Acabou esse tempo. Ou a gente se coloca, não é? Ou nós fazemos uma parceria, porque... Igual eu te falei, lá atrás, no início dessa nossa conversa, eu te falei, eu acredito na parceria, igual no casamento. Eu não acredito, é claro que existem as diferenças, óbvio. Eu gosto de um time, você gosta de outro, ela gosta de uma música, eu gosto de outra, eu penso dessa forma, eu leio isso, você lê aquilo, enfim, as diferenças são maravilhosas. É por isso que esse mundo é lindo, e é por isso que esse mundo vai sempre caminhando, às vezes em momentos de evolução e às vezes em momentos de involução, né? E que também os movimentos de involução são importantes, porque aí a comunidade, a sociedade sofre demais. São os passos para trás do atleta pro impulso para frente. Então pronto, isso. Então eu falava assim, eu vou atrair pessoas boas, porque eu vou fazer a minha campanha do meu jeito. E que eu quero mostrar para as pessoas que é possível fazer uma campanha sem vender alma pro capeta. Era assim que eu falava. O que eu queria dizer com isso? Vender alma pro capeta. Eu não vou falar o que eu não penso, eu não vou prometer o que eu não posso dar, tá? Eu vou falar, eu vou ser Cassinha Carvalho, com todas as minhas qualidades, com todos os meus defeitos, com todos os meus potenciais e com todas as minhas limitações. Porém, eu não vou comprar um voto, eu não vou pagar um voto, eu não vou receber R$1 de ninguém. E aí entra meu maridão também, né? Claro, que a pessoa sozinha não consegue fazer isso. Isso é uma situação que exige parceria. Sim. Eu falei, meu bem, eu entro, não vou receber R$1 litro de gasolina de ninguém. Perfeito. Então, vamos ver aqui quanto que é das nossas economias. Eu tenho eu tinha na época 41 anos de trabalho, que eu tinha na época 54, e eu já trabalhava, né? Desde então, eu falei, não quero receber valor,
Eu quero confiança. Remuneração. Remuneração. Eu quero confiança. Porque o voto, Felipe, aquele voto que não custou nada, que não é uma promessa, uma falsa promessa, ainda que fosse uma promessa verdadeira, aquele voto que é puro, que é genuíno, que é cristalino, é esse voto que faz o político trabalhar. Que a gente pode chamar de investimento. Quem Olha, votou em você, investiu em você. Felipe, exato. Felipe, toda vez que eu vejo uma pessoa e que fala assim pra mim, ô Cassinha, que dó que eu não te conhecia, que eu não votei em você. Felipe, eu falo assim, é como se tivesse votado. Pra mim é a mesma coisa se tivesse votado em mim. Eu falo assim, tá vendo? Ela tem expectativa de que eu vá conseguir fazer alguma coisa real, alguma coisa bacana, um trabalho digno, um trabalho que eu possa ter orgulho dele. Entende? Então eu tenho orgulho, Felipe, dos votos que eu tive e dos que eu não tive também. Por quê? As pessoas que votaram em mim, elas acreditaram. É uma responsabilidade, Felipe, que eu tenho com cada voto, com cada... E também tinha aquelas que chegavam perto de mim e falavam, ô Cassinha, eu queria votar em você, mas eu tenho compromisso. Eu falava assim, ô gente, que bacana, como é que tem gente boa? Na política, Felipe, eu encontrei tanta gente maravilhosa, sabe? Pessoas assim, que falam isso pra mim. Cassinha, eu não podia votar em você. Você sabe que eu falei, olha que lindo a pessoa. Tem algumas questões, melhor, né? do que falar uma inverdade, né? Então é isso. Aí eu lá no Pitágoras, eu já saí conversando, fazendo esse grupo, e aí procurei pessoas que eu confio, né? Que estão comigo nessa história de Ipatinga, que eu posso citar o Luciano da Proveste, o Dr. Jaime Rezende, meu grande mestre, Priscila Luísa, a minha sócia, também o Cleber Muratori, Marquis Sena, Dr. Zé Delcio, essas pessoas que amam Ipatinga e que querem que Ipatinga volte a ter o brilho que ela merece, sabe? Então, pedi apoio a eles. Por isso que eu candidatei pelo PSB com o doutor Eduardo, meu presidente, que ele é meu presidente na ordem. Então foi por aí que eu entrei na política, com o doutor Eduardo e pelas mãos das pessoas que eu confio, que são como eu, que pessoas que chegaram a Ipatinga, fizeram história de vida em Ipatinga, de trabalho reconhecido e honesto e de valor. Cassinha, para adiantar um pouco do nosso papo tá ótimo, você é eleita vereadora, a gente teve um ano de 2017 extremamente complicado aqui na política de Ipatinga, e a gente começa aí 2018 com vários sentimentos, vai se trocar o prefeito, não vai ter eleição, não vai. O Mário Sérgio Cortella fala o seguinte, que se você perguntar hoje para um menino de 18 anos quem são os cinco jogadores da seleção de futebol, eles não sabem. Mas você pergunta 5 ministros do STF, eles sabem. O nosso grande avanço foi esse. As prioridades se inverteram. Cassinha, qual que é o que você está vendo, o que você está analisando de tudo isso que está acontecendo? O prefeito está para ser trocado, novas eleições em Ipatinga, liminares, embargos, julgamentos, modulações. O brasileiro aprendeu a falar modulação, que chique. Nem e aí, Cassinha, o que você analisa disso tudo? O que vai acontecer com isso tudo? Olha, Felipe, eu estou muitíssimo otimista com tudo isso que está acontecendo. Na mesma hora que eu estou super preocupada, que eu fico preocupada e eu sou muito... Fico pensando de noite, vou dormir lá para as 2 horas da manhã estudando, que eu tenho esse hábito, né? Que eu só durmo lendo, e vou estudando e vou pensando. É uma preocupação para poder compreender todo esse caldeirão em ebulição que está acontecendo. Mas o meu sentimento é um sentimento bom. Eu sou otimista. Eu acho que nós evoluímos muito. Eu acho que tudo isso é muito novo. Lei da Ficha Limpa foi um movimento popular que nasceu há pouco tempo atrás, 2010, 2009, por aí. 1 milhão de assinaturas, olha só. O brasileiro descobriu que ele podia sair para a rua.
Aí o brasileiro saiu pra rua e o brasileiro manifestou, não é assim? Olha que bacana. Eu vi isso tudo de uma forma assim, continuo vendo de uma forma muito positiva. Essas modulações, essas novidades todas, elas existem. Nós vamos precisar de um tempo para poder pacificar tudo isso. Acredito que o senhor Sebastião vá deixar o executivo, acredito, porque eu venho acompanhando, né, o processo e essa modulação eu acredito que ainda que seja muito nova, que tudo possa acontecer assim que as pessoas pensam, realmente é mais ou menos isso mesmo, porém, eu vejo, Felipe, isso que você falou, há 5 anos atrás, se eu entrasse numa academia de manhã para malhar, eu ia escutar um assunto. O clipe novo da Lady Gaga, a música do momento. Sim, o meu filho que vai fazer vestibular, a minha menina que vai casar, você entende? Esses assuntos todos continuam. A vida corriqueira. Hoje, a vida corriqueira. Hoje, eu vou ao salão, eu escuto política. Eu vou à academia, eu escuto política. Eu estou esperando numa sala de espera, política. Então, Felipe, eu acho que o povo brasileiro ganhou muito com todos esses problemas e eu sou muito otimista em falar que esse país está mudando, muito tranquila e otimista, as pessoas falam assim, mas Cassinha, mudando como? É só corrupção, é só falcatruas e roubos e desvios? Sim, mas hoje nós temos o empresário mais famoso, mais rico, mais poderoso do país preso. Nós temos o homem político mais importante no sentido de poder, no sentido de teia. De nome, de influência. De teia de influência, que é o senhor Paulo Maluf, preso, certo? Os governadores do Rio de Janeiro, né? Naquela sucessão deles, presos, enfim. Eu acho que foi um avanço muito grande para a democracia, foi um passo muito positivo que nós demos em direção a um país melhor, um país decente, um país que seja administrado por pessoas que amam realmente, verdadeiramente o povo e que têm responsabilidade com o povo. Nada acontece de um dia para o outro, tudo demanda tempo, é aquela que a gente começou a falar no início da educação. Voltamos lá atrás. A educação, isso tem que ser tratado na escola. Nós temos um projeto, inclusive, em parceria com a OAB, que chama Direito na Escola. Precisa tratar, as crianças têm que estudar direito, porque da mesma hora que eu tenho um direito, para todo direito existe um dever, para todo bônus existe um ônus, né? Enfim, então nós temos esse amadurecimento da sociedade, ele já está acontecendo. E as pessoas falam do judiciário e tal. Sim, o nosso judiciário é abarrotado, o nosso STF tem tido, né, apresentado muitos problemas, mas eu acho que, no geral, ele tem cumprido o trabalho dele e o meu sentimento é esse. Que hoje, aí vem um lado bom da mídia. Hoje, nada fica escondido mais. Então, isso é maravilhoso. Eu tenho que entender que tudo que eu fizer vai ser, de alguma forma, noticiado. Então, mesmo quando eu não faço, se já noticio, então, né? Eu tenho que ficar muito serena, muito firme de que eu tenho que ter uma conduta ilibada, uma conduta correta, eu tenho que ter um critério, não é isso? De independência, né? Foi isso que eu fiz na Câmara. Desde que eu entrei, como eu fiz uma campanha independente, hoje, o que eu devo às pessoas, eu devo muito, eu sou muito grata às pessoas que acreditaram em mim. Todas essas que eu falei aqui ao longo dessa entrevista, falei vários nomes, todas elas eu sou grata, desde as professoras, meus diretores, meus chefes, enfim, essas pessoas que acreditaram em mim, sabe? Eu devo a eles
confiança. E confiança não é um jargão comum, né? Muito comum na linguagem popular, mas não tem preço. Tem preço. Eu confiar numa pessoa não existe. Então, é isso que eu tenho. Eu tenho a confiança e tenho responsabilidade pelas pessoas que confiarem em mim. Então, eu acho que nós estamos a passos largos, Felipe, para uma vida melhor. E olha, eu não pensei que eu fosse ver o que eu estou vendo hoje, tá? Eu já lutava lá atrás, né, com os meus alunos, nessa conscientização política, né, eu sempre falei muito de política em sala, e eu achava que eu não ia ver. E eu estou vendo. Isso tudo que eu te falei, essas decisões, né, a ficha limpa, enfim. Então, o meu sentimento é positivo. Cassinha, a gente tem que finalizar o nosso papo tá ótimo, infelizmente a gente tem que acabar. Isso! Mas... podemos começar outro né? dia, eu tô em outro lugar. A gente bateu esse papo para homenagear as mulheres. A gente sabe que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, a gente estava comentando aqui nos bastidores, que começou de uma tragédia, começou de um assassinato, de um crime, mas que, como a gente estava conversando aqui também, foram 2 passos para trás que ajudaram até hoje esse reconhecimento e a mudar algumas mentalidades. Eu queria que você, como mãe, como mulher, como professora, como vereadora, com todas essas... toda essa soma de coisas, todas essas coisas que se encaixaram ao longo da sua vida, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres. Eu gosto muito de ser mulher, eu tenho muito orgulho de ser mulher. Talvez se eu pudesse viver de novo, eu ia querer ser mulher de novo. Porque eu acho que para nós, nada foi dado, tudo foi conquistado. A minha educação foi uma educação muito machista, lá em Caratinga. Os filhos podiam sair, não tinha hora para chegar, as filhas só saíam acompanhadas, né? Então, eu acho que toda mulher, ela carrega dentro dela um universo de possibilidades, né? Porque a mulher é múltipla, né? Isso que eu faço hoje, eu sou mais uma, né? De uma multidão de mulheres que dão conta de casa, que dão conta de marido, que dão conta de trabalho, que colocam dinheiro dentro de casa. Tem mulheres que lutam. Aliás, a grande parte das mulheres que trabalham, né, tem mulheres que são elas que são responsáveis pelo lar. Então é para essa mulher que eu falo, né? Essa mulher que luta, que acorda todo dia e que eu tenho muito orgulho de falar nelas. Fico até assim emocionada, porque essa mulher é uma guerreira, né? Essa mulher, ela já tem um lugar no céu, né? Eu costumo falar isso. Essa mulher que cuida dos filhos, que põe o alimento dentro de casa, né? Essa mulher que vai para o trabalho de ônibus. E eu tenho várias amigas que vivem essa realidade, são pais, são mães, são educadoras, são provedoras. É para essa mulher que eu falo, que eu tiro todo o chapéu. Se eu tivesse vários chapéus ao mesmo tempo na minha cabeça, eu tiraria todos para elas. E eu falo que eu vou terminar com um pensamento. Simone de Beauvoir, a grande companheira de Jean-Paul Sartre, do filósofo francês, né? A Simone de Beauvoir francesa, ela fala assim: não se nasce mulher, torna-se mulher, porque tudo para a mulher é difícil. Não é? Tudo para a mulher, todo lugar que eu vou, na política, eu vou tirar uma foto, eu percebo, tem 10 homens, 2 mulheres. Será que os homens são mais inteligentes que as mulheres? Nunca, não acredito nisso. É porque para as mulheres foi mais difícil, né? A mulher, ela trabalha fora, ela chega em casa, mesmo com o marido ajudando, 70%, 80% ainda dos cuidados, ou até a totalidade, os 100%, dos cuidados com o lar, né, com a família, para cuidar, lavar, passar, são da mulher. Então, eu só posso dizer que as mãos, né, que eu toco nas ruas, as mulheres que eu abraço, as mulheres que eu vejo, hoje eu tenho uma condição de vida, né, eu tenho um marido que me ajudou muito, mas essas que não têm, são as grandes guerreiras, e eu quero vê-las
todas vitoriosas. A vitória da mulher é ela ser reconhecida pelo filho. A vitória da mulher é ela ser reconhecida pelo companheiro. A vitória da mulher é ela não ser definitivamente, sofrer nenhum tipo de aviltamento, de agressão, né? Então, eu acho que nós estamos a caminho disso, né? De viver uma sociedade que vá considerar, né? Que vá reconhecer isso tudo que as mulheres são. Se eu for ficar falando aqui, a minha admiração e o meu orgulho que eu tenho de ser uma mulher e ter sido criada por uma mãe guerreira, uma avó guerreira. As mulheres da minha família, a família Barbosa, são guerreiras, né? A Souza Pinto também são guerreiras, as que eu trabalhei, todas guerreiras. Então eu tenho orgulho de ser um pouquinho de cada uma delas, né? Então é para elas que eu falo, não é só amanhã que é seu dia não, né? Todos os dias são seus dias. É isso que eu penso. Cassinha, parabéns obrigada. por tudo. Obrigada. Obrigado por ter deixado eu contar a sua história. Não, Sua história é legal, uma história de superação. Uhum. Gente, nosso Papo VIP fica por aqui. Você acompanha no nosso portal maisvip.com.br. Nossas redes sociais são Mais VIP Oficial. Um beijo para todo mundo. Mais VIP, notícia para quem quer mais. Clica lá que vai dar tudo certo. Eu e Mais VIP, ali olha, eu e ele, tudo a ver.